Será se vocês são bloqueados? Você está bloqueado para prosperar? Mais um conteúdo bem relevante neste momento, que é um assunto que aflige muito as pessoas de uma forma geral. E muitas pessoas, elas ainda não acordaram para essa realidade que acontece dentro de nós. E na correria do dia a dia acaba passando despercebido. E só que esse canal, esse conteúdo não é dessa forma. A gente vai abordar essa situação para levantar essa bandeira para que a gente tenha resultados extraordinários e tenhamos uma vida de qualidade. Porque é o que foi proposto para nós, ter uma vida de qualidade. Não é possível que a gente esteja aqui nesse planeta para ser só mais uma pessoa, para ser uma pessoa com a vida fracassada, com a vida cheia de derrotas. Não, não é possível. Então a gente veio com esse conteúdo abordar esse tema que eu creio que é bem relevante. E antes de iniciar esse conteúdo, eu quero falar para todos, gente, eu sempre bato nessa tecla, nesses conteúdos de desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto muito de abordar, esse tema, essa situação, que eu acho que eu falo de outros assuntos, de esportes, também de cuidado da alimentação, cuidado da nossa autoestima, do nosso visual, mas é algo que move mais dentro de mim essa situação de saúde, né, da nossa saúde, da nossa mente, de ter uma mente mais saudável, uma mente mais assim fria, né, para a gente tomar as decisões da nossa vida, que são decisões extremamente difíceis. E o tema, pessoal, antes de ir a fundo nesse tema, eu quero deixar bem claro que eu não sou formado em psicologia e também não sou psiquiatra. Eu simplesmente sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que autodidata nessa situação, porque eu estudo bastante esse tipo de conteúdo da mente humana, do comportamento humano. Mas eu não tenho realmente um diploma, né, de psicólogo e nem de psiquiatra. Mas eu gosto muito de abordar esse tema e das poucas experiências que eu tenho de comportamentos, de saúde mental, eu vou passar para vocês aqui. Mas é importante, sim, que tem situações que as pessoas precisam procurar um especialista, né, nesse sentido, para poder ajudar a auxiliá-la. Né? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, pessoal. E o seu sucesso está em você vencer os seus bloqueios. Mas como assim, Matheus? Exatamente, pessoal. Se as pessoas tivessem ideia do quanto os bloqueios mentais ou emocionais aflige ela, dificulta a vida dela, dificulta o desenvolvimento dela como ser humano, o desenvolvimento dela fisicamente, o desenvolvimento dela no trabalho, em qualquer área. É importante a gente tocar nesse assunto, porque esses bloqueios, às vezes as pessoas tentam da força do braço vencer uma situação. Não, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que vamos dar um exemplo. A pessoa quer fazer uma palestra, por exemplo, e essa pessoa ela tem um bloqueio emocional que foi adquirido lá na infância, de quando ela evidentemente ela foi falar, por exemplo, ela gaguejou, ela se atropelou as palavras e não conseguiu falar. E esse bloqueio acabou entrando dentro dela. Os professores, as pessoas que estavam próximas dessa criança,
os pais não se atentaram para isso, esse bloqueio entrou, invadiu toda a mente dessa criança, e essa criança se tornou adulta, bloqueada. E o que acontece? Ela tem no fundo, a vontade de se expressar, de falar em público, de fazer uma palestra, só que como ela não resolveu essa situação lá atrás, ela não admitiu esse bloqueio e não procurou não resolver esse bloqueio, ela vai tentar, vai chegar, por exemplo, ela vai estar diante de uma plateia para falar público, ela vai errar, ou ela vai ver a reação das pessoas e ela vai se bloquear cada vez mais. Então é importante a gente ir na raiz do problema para resolver essa situação. E o que acontece? Não adianta, tem situações que não adianta você encarar de frente. Tudo bem, tem situações que você vai encarar de frente e você vai vencer o bloqueio. Mas tem situações que é importante, pessoal, você ter um especialista para cuidar de você com carinho. Porque cada pessoa tem uma forma de ver as coisas. De repente, a forma que eu vejo, de repente, algumas situações, alguns bloqueios, não é a mesma forma que você vê. Porque você tem uma cultura diferente, de repente os seus relacionamentos são diferentes, os seus pais têm culturas diferentes, religiões diferentes. Então tudo isso que é moldado pela sociedade acaba influenciando uma tomada de decisão sua. Né? Então é importante, por isso, neste momento, nessa situação, você procurar um especialista, um psicólogo. Mas se o especialista, o psicólogo, não for necessário nesse caso, a gente aqui com o nosso conteúdo vai poder ajudar vocês também, porque eu tive diversos bloqueios na minha vida também que eu venci. E vocês não têm ideia do quanto é importante isso, gente. O quanto é importante você vencer esses bloqueios. Porque, como eu falei anteriormente, enquanto vocês não vencer, você vai estar dando murros em ponta de faca. E não vai com isso resolver a situação. E depois você vai voltar a estaca zero. E isso vai acabar te desanimando. Você acaba enterrando os seus sonhos. Você acaba abortando um projeto que de repente você ia ser um sucesso extraordinário. Mas devido você não procurar com carinho resolver esse bloqueio, resolver essa situação, você acabou enterrando esse sonho. E o objetivo desse conteúdo não é isso, é fazer com que vocês toquem realmente nessa ferida e resolvam a situação o mais rápido possível, pessoal. E quais são, né, os bloqueios, né, que normalmente temos? Assim, eu vou dar um exemplo de alguns, que é o bloqueio de perfeccionismo, né? Aquela pessoa que quer fazer sempre as coisas perfeitas. E geralmente, esse bloqueio, a gente, como todos os bloqueios, a maioria dos bloqueios é adquirido na nossa infância, no momento que a gente está se desenvolvendo. Normalmente, como que esse bloqueio é adquirido? Normalmente, às vezes, os pais muito rigorosos, né? Com os filhos, de que o filho tem que ser perfeito, tem que as matérias, ele tem que tirar 10 em todas, português, história, geografia, matemática. E não que isso seja errado, pessoal, você de repente pegar no pé do seu filho, só que vocês têm que entender que ele é um ser humano, ele não é perfeito. Perfeito só existiu um, então a gente não somos perfeitos. E se você fazer uma meia-culpa, assim, colocar no lugar, você pai que exige perfeição do seu filho, vocês são perfeitos? Vocês não têm as suas falhas? Então como que você pode exigir a perfeição do seu filho? Né? Então, e aí essa situação, esse bloqueio entra nessa criança, essa exigência sempre ao extremo. Né? Você tem que ser perfeito, você tem que ser um médico perfeito, você tem que ser um professor perfeito, você tem que ser um atleta perfeito, você tem que... Isso, e tem que, entendeu? E
E o que acontece? Aí chega na realidade da vida dessa criança, quando ela se torna adulto, ela se depara com uma situação que de repente ela vai enfrentar, né, com essa bloqueio que ela adquiriu lá na infância, sem ela perceber e sem os pais também perceber. E aí esse perfeccionismo vai atrapalhar ela. E aí numa situação, de repente ela vai tentar, por exemplo, passar um vestibular de medicina ou de direito ou qualquer engenharia, qualquer área, e aí ela não passa. E aí o problema de tudo é isso, que como ela não ficou bem claro para ela que ela não é perfeita, ela é um ser humano como qualquer outro, e aí ela vai fazer esse teste e ela não passa, aí o que vai acontecer? O mundo vem abaixo para essa pessoa. Desaba tudo, porque ela fala assim, poxa vida, eu não era perfeito? Como que eu não consegui passar nesse vestibular? Como que eu não consegui passar nessa prova? Como que eu não consegui ter sucesso nessa área? Poxa vida, meu pai e minha mãe sempre passou essa situação para mim. Essa verdade que eu entendi a trora absoluta de que eu era perfeito. E agora? Então quer dizer que eu não sou perfeito? Aí você imagina, pessoal, como que esse jovem, né, esse adulto vai interpretar essa situação de um problema que foi adquirido lá atrás, sem ninguém perceber, que entrou de forma sutil. Então, os bloqueios entram na nossa vida de uma forma bem sutil, mas a devastação, a dor que isso vai causar, sabe, é terrível, pessoal. Então é importante a gente sempre pegar no início esses bloqueios. E quando você adquire, infelizmente, de repente, tem situações que eu falo para você, às vezes você conversando, de repente, por exemplo, aqui no exemplo, que de repente eu tive alguns bloqueios, conversando a gente consegue até contornar essa situação, ajudar uma pessoa. Mas vai ter situações que, de repente, eu não vou conseguir ajudar com o meu conteúdo. Você vai ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra para ajudar você. Porque enquanto você não vencer esse bloqueio, que não importa, de perfeccionismo, bloqueios, necessidade de aprovação, bloqueio de paternidade, necessidade de ser compreendido, enfim, etc. Tem diversos bloqueios. Mas assim, pessoal, é importante você vencer essa situação. Bloqueio também de aprendizagem, né? Então tem todos esses bloqueios que são situações emocionais que você precisa vencer, porque enquanto você não vencer, como eu falei anteriormente, você vai estar dando murro em ponta de facas e você não vai ter o sucesso que tanto você deseja. Então é importante a gente tocar realmente, pessoal, nessa ferida, para procurar vencer essa situação. E eu quero explanar para vocês aqui, falar abertamente, de um bloqueio que eu tinha muito, né, que eu adquiri na minha infância, na escola, na sala de aula, que é a necessidade de aprovação. Né? Eu era um garoto extremamente gago, eu vou resumir bem para vocês, tá, pessoal? Eu era um garoto gago, extremamente tímido. E isso me bloqueava. Eu não conseguia me desenvolver. E o ápice assim, desse bloqueio, dessa dificuldade que eu tinha, foi exatamente numa sala de aula. Quando eu fui exposto na sala de aula de uma situação vexatória. E acabou entrando dentro de mim esse bloqueio. E que eu fui fazer um trabalho, falar de uma prova oral, e eu acabei gaguejando, e eu fiquei vermelho, nervoso, não conseguia, eu acabei esquecendo completamente da matéria, e as crianças na sala de aula riram, deram gargalhadas, e acabou esse bloqueio entrando de mim.
né, essa tipo necessidade de aprovação. Sendo que, né, naquele momento, se o professor, tá, gente, eu não estou julgando o professor, pessoal, é uma outra história, uma outra situação, né, mas eu quero passar para os professores agora deste momento, dessa atualidade, da atualidade, para não deixar acontecer isso com as crianças. Se o professor tivesse a sensibilidade de abordar naquele momento, né, fizesse com que as crianças parassem aquela gargalhada e falassem, pessoal, gente, não dá risada do Matheus, porque o que acontece? Vamos ajudar ele. Ó, ele estudou, ele entende do assunto. Vamos aplaudir ele por ele ter coragem de levantar e falar. Entendeu? Você imagina, gente, com essa abordagem, como que seria diferente, né? O meu futuro em relação a isso. Tudo bem que depois que futuramente eu acabei vencendo esse bloqueio com terapias, né? Eu comecei a encarar de frente esse medo, né, da necessidade de aprovação, criando um canal no YouTube, se tornando, entrando numa agência de modelo, fazendo treinamento para se tornar modelo e depois fazendo uns trabalhos como modelo. E aí isso acabou fazendo com que eu vencesse esse bloqueio. Mas é lógico, com o auxílio de várias situações, da terapia, né, com os psicólogos, e também eu encarando de frente essa dificuldade, esse bloqueio que outrora eu tinha e que dificultou muito a minha vida, fez com que eu fechasse muitas portas, né? Então, esse é um exemplo de um bloqueio que eu queria passar para vocês, que eu acabei vencendo. E eu quero passar para vocês, porque pode ter certeza que tem muitas pessoas neste momento que de repente tem o bloqueio. E eu estou dando aqui a chave para você vencer esse bloqueio. Que não é o fim da linha, não é o fim do mundo. Você pode vencer. E você pode ter certeza, quando você vencer esse bloqueio, depois vocês vão... pode comentar, pessoal, no meu canal, que vocês não vão ter ideia da vida extraordinária que você vai ter a partir do momento que você vencer esse bloqueio. É como assim, é como se sua vida tivesse obstruída, você desobstruísse, gente, como um cano entupido, tá? É meio grosseiro a forma de fazer essa simbologia, pessoal, mas vocês vão entender. É como se tivesse um cano entupido e você desentupisse, tirasse a barreira daquele cano. E a água começa a fluir, o esgoto começa a fluir naturalmente. Então, é exatamente isso. Você vai desbloquear não só uma situação, mas você vai desbloquear diversas áreas da sua vida. E você vai ter só sucesso. Pode ter certeza. Tá bom? Então, não é o fim do mundo, não é o fim da linha. Eu queria abordar esse conteúdo justamente porque eu senti a necessidade, que tem muitas pessoas, gente, que a gente conversa no nosso dia a dia, no trabalho, assim, nas abordagens que normalmente eu faço, no metrô, nos shoppings, aonde eu vou fazer uma interação social, normalmente eu faço essa abordagem e a gente vê, gente, nos olhos das pessoas, sabe, esses bloqueios. Eu acabei adquirindo essa experiência porque quando eu vejo uma pessoa, de repente, com bloqueio, eu me coloco no lugar dela, porque eu já vivi essa situação, essa realidade dura. E eu senti a necessidade de criar esse conteúdo, tocar nessa ferida, porque tem diversas pessoas, vocês não têm ideia de quantas pessoas estão sendo bloqueadas, gente, numa sala de aula, estão sendo bloqueadas na sua família, com os seus pais, seus tios, seus avós e etc. E eu não quero isso. Eu quero, quanto mais pessoas desbloqueadas nesse mundo, mais vai ter pessoas de sucesso, mais vai ter pessoas que vão ajudar mais pessoas, entendeu? Então, o meu objetivo é esse. É passar esse conteúdo para as pessoas, para que essas pessoas também absorvam esse conteúdo, se desenvolvam, desbloqueie também esses bloqueios mentais e ela possa ajudar outras pessoas, assim como eu também estou ajudando aqui criando esse conteúdo.
Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. É bem rápido. Mas eu queria sentir necessidade de tocar nesse tema. Porque pode ter certeza, gente, que todos os meus conteúdos foram criados de todo o meu coração. Sabe? É do fundo da minha alma. E hoje mesmo, agora, por exemplo, já é 11h15 da noite. Estou extremamente cansado. Mas eu pensei em não fazer esse conteúdo nessa noite. Mas o que acontece? O dever me chama, sabe? É mais forte do que eu, sabe? Se eu não fazer esse conteúdo, de repente, pode ter pessoas que estão necessitadas desse conteúdo para desbloquear a vida dela. Aí, se eu não faço esse conteúdo, imagina, gente, essas pessoas não vão ser atingidas, não vão ser desbloqueadas. Então, é mais sério do que a gente imagina. Então, esse conteúdo não é brincadeira, esse conteúdo é para justamente ajudar essas pessoas. Então, estamos chegando no momento de reflexão desse conteúdo, pessoal, que é o momento que a gente faz todos os conteúdos, a gente procura fazer essa abordagem ao final dos conteúdos. E a reflexão é a seguinte: numere, pessoal, por gentileza, os seus bloqueios e coloque no papel, tá? Todos esses bloqueios. Depois vocês pesquisam na internet os bloqueios mentais e vê se alguns se identificam com o que você está passando. E aí você numere e você procure eliminar esses bloqueios por prioridades. O que você acha que é mais prioridade para você? E aí você procura vencer esse bloqueio. Daí você assiste alguns conteúdos do meu canal, que eu toquei em vários conteúdos. Tem um lá que eu falo da saúde mental, que eu falo da autoestima, da autoconfiança, enfim, diversas situações que realmente levam a esse fim, né, de bloqueios. Então, você assiste esses conteúdos e de repente, se esse conteúdo não ajudar você não conseguir, mesmo assim não conseguir vencer, procure um especialista, um psicólogo, um psiquiatra que vai te ajudar em muito, tá bom, gente? Porque eu passei essa situação também e eu venci. Então, faça isso e vocês vão ter resultados extraordinários. Eu peço só que vocês coloquem em prática esse conteúdo, tá bom, gente? Então, basicamente o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que esse conteúdo vai atingir milhares e milhares de pessoas. Mas para que esse conteúdo chegue para essas pessoas, eu preciso da ajuda dos amigos, pessoal. De dar um joinha no meu conteúdo, fazer comentários, se inscrever no meu canal, porque o feedback de vocês é importantíssimo. Vocês não têm ideia do feedback de vocês, da ajuda de vocês em fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas. Você pode ter certeza, vocês que estão aqui ao vivo, vocês estão vendo esse conteúdo, vocês têm pessoas que você sabe, que você conhece, do seu ciclo de amizade, que você ama, que tem algum desses bloqueios. Compartilhe esse conteúdo com essa pessoa, vai ajudar muito essa pessoa, tá bom, gente? Então, basicamente o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Um beijo em todos aí, fique com Deus, uma ótima semana a todos, e semana que vem, com certeza, estaremos providenciando conteúdo bem relevante para todos nós, tá bom? Fique com Deus e até semana que vem.